Esse vídeo é diferente de tudo o que eu já publiquei aqui. Hoje eu não estou aqui sozinha. Está comigo meu marido, o Júnior. E esse é o primeiro episódio de uma série que eu venho querendo fazer há algum tempo, mas que exigiu coragem de nós dois para colocar isso no ar. A série se chama 12 Passos, Duas Perspectivas. Os 12 passos são a base de muitos programas de recuperação de dependência química pelo mundo inteiro. O AA, o NA, o Aranon, todos trabalham com essa estrutura. E o que nós vamos fazer durante os próximos 12 episódios é pegar cada um desses passos e olhar para ele de dois ângulos completamente diferentes. O ângulo do dependente e o ângulo de quem vive ao lado do dependente. Porque uma coisa que eu aprendi em anos de atendimento e em 21 anos de casamento com o Júnior é que o mesmo passo, a mesma palavra, o mesmo processo de recuperação significa coisas completamente diferentes, dependendo de onde você está. O que é admitir a impotência para quem usa? E o que é admitir impotência para quem ama alguém que faz uso de produto? Parece a mesma frase, não é? Mas são dois mundos diferentes e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Júnior, você quer se apresentar? Claro, eu sou o Júnior, marido da Elisa há 21 anos, dependente químico em recuperação há mais de 12 anos. E hoje eu estou aqui porque eu acredito que a história que a gente viveu, cada um do seu lado, pode ajudar mais gente do que a gente imagina. Antes de a gente entrar na experiência de cada um, eu quero explicar o que é o passo 1 para quem nunca ouviu falar dos 12 passos. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante o álcool ou a droga, ou qualquer comportamento compulsivo, e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. É uma admissão, é um passo de rendição, um passo onde você para de fingir o controle sobre alguma coisa que você já provou muitas vezes que está fora de controle. E para o dependente, admitir a impotência significa reconhecer que ele não consegue mais controlar o uso, que não é força de vontade que vai resolver, que o problema é maior do que ele. Mas esse passo, ele também tem um lado que quase ninguém fala, o lado de quem ama o dependente. Porque a mulher que convive com o vício, seja ela esposa ou mãe, ela também desenvolve uma ilusão de controle. Uma crença que, se ela fizer tudo certo, se ela controlar as variáveis certas, se ela vigiar, se ela cobrir, ajudar, rezar o suficiente, ela vai conseguir controlar o resultado final. E o passo 1 para ela é admitir que isso também é uma ilusão, que ela não tem poder sobre a escolha do outro e que o vício não responde ao amor que ela tem por ele, que ela também está impotente, não perante a substância, mas perante a vontade do outro. E esse reconhecimento para os dois lados, ele é o início de tudo. Eu vou falar com honestidade sobre o que foi para mim admitir a impotência, porque durante muito tempo eu nem entendia o que essa frase significava. Eu sempre achei que o problema era circunstancial, que eu usava porque estava estressado, porque o trabalho estava difícil, porque tinha briga em casa. Eu sempre tinha uma justificativa. E a justificativa me dava a sensação de controle, de que quando as circunstâncias mudassem, eu pararia. Só que as circunstâncias mudavam e eu não parava. E aí vinha outra justificativa e outra e outra. O que eu não queria admitir, e levou muito tempo até eu conseguir, é que eu não usava por conta das circunstâncias. Eu usava porque estava viciado, porque o meu cérebro já tinha sido alterado pela substância, porque não era mais uma escolha racional que eu podia fazer sozinho. Admitir a impotência para mim foi o momento mais humilhante e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida. Humilhante porque eu sempre me orgulhei de ser alguém forte, de resolver as coisas, de não precisar de ajuda, admitir que eu não conseguia parar sozinho, que eu precisava de algo maior do que eu, foi uma pancada no ego que eu não esperava.
E ao mesmo tempo foi libertador, porque enquanto eu fingia que tinha o controle, eu carregava um peso imenso. O peso de tentar controlar era incontrolável. Quando eu larguei esse peso, quando eu disse não consigo, algo mudou. Não mudou tudo de uma vez, mas mudou. O que eu quero que você, que está ouvindo, entenda é o seguinte: admitir a impotência não é desistir, é o oposto. É parar de lutar com a arma errada. É parar de resolver com força de vontade. Aquilo que precisa de tratamento, de estrutura. O que eu quero que você que está ouvindo entenda é o seguinte: admitir a impotência não é desistir, é o oposto. É parar de lutar com a arma errada. É parar de tentar resolver com força de vontade aquilo que precisa de tratamento, de ajuda, de estrutura. Eu só consegui me recuperar quando parei de achar que conseguia sozinho. Júnior, enquanto você falava aqui, eu ficava pensando em quantas vezes eu vi você carregando esse peso de fingir que tinha o controle. Porque eu via, realmente, eu vi o esforço. E ao mesmo tempo, eu preciso ser honesta aqui. Eu também fingia que tinha o controle. Do meu lado. Eu sei, e eu sabia na época também. Só que a gente nunca conseguia falar sobre isso. Por quê? Porque a gente estava cada um no seu próprio ciclo de ilusão. E nenhum dos dois sabia disso. Agora, eu quero falar do meu lado, porque o passo 1 para mim, ele foi completamente diferente do seu. E ao mesmo tempo exigiu a mesma coragem. Antes de continuar, eu quero falar com você que aqui ainda está assistindo. Se o que o Júnior falou tocou em algo, se você aí deste lado está do lado do dependente e está ouvindo isso, pensando, eu precisava ouvir isso, eu tenho algo que pode te ajudar. A Masterclass que eu faço junto com o Júnior vai muito além do que cabe em um vídeo. A gente mergulha fundo nos dois lados desse processo. O que o dependente vive, o que a família vive e como esses dois mundos podem começar a se encontrar de um jeito mais saudável. O link está na descrição deste vídeo, com o cupom YT25OFF para 25% de desconto. Agora, de volta para o meu lado dessa história. Admitir a impotência, para mim, foi um dos processos mais longos da minha vida. E foi completamente diferente do que foi com ele. Porque eu não estava impotente perante uma substância. Eu estava impotente perante a vontade dele, perante o vício dele, perante uma situação que eu amava demais, mas eu não conseguia controlar. E o jeito que isso se manifesta numa mulher que ama um dependente é completamente diferente. A gente não admite a impotência, a gente faz justamente o oposto. A gente intensifica o controle. E eu controlava tudo que eu achava que conseguia controlar. Escondia dinheiro, procurava garrafa, monitorava horários, ligava de madrugada, cheirava o hálito, tentava prever as crises, gerenciava a vida dele, achando que se eu gerenciasse certo, eu evitava a próxima recaída. E quando vinha a recaída, mesmo assim, eu não concluía que eu estava impotente. Eu concluía que eu tinha errado em alguma coisa, que eu não tinha controlado direito e que eu tentava mais ainda controlar. E isso é o que a codependência ela faz. Ela te convence de que você tem um poder onde você não tem, que é na vida dele. E admitir a impotência para mim foi um momento em que eu precisei encarar que não era sobre controlar melhor, que não era sobre rezar ou orar mais, ou falar diferente, ou ser mais paciente, ou menos paciente, que a recuperação dele não estava na minha mão. E esse foi um dos momentos mais dolorosos que eu já vivi na minha vida. Porque quando você tira o controle das suas mãos, da mão de uma mulher que aprendeu que o controle é o que mantém tudo de pé, você tira o chão dela. E eu não sabia mais nem quem eu era neste papel. Eu não sabia o que fazer com as minhas mãos quando ela não estava tentando segurar tudo. Mas foi quando eu soltei, quando eu disse, eu não tenho poder sobre isso, que eu comecei a ter poder
sobre mim mesma. E é aí que mora a libertação. Não é em controlar ele, e sim em recuperar a mim mesma. Júnior, o que você sentiu quando eu comecei a mudar? Quando eu parei de tentar controlar tudo? Foi estranho no começo, porque eu estava acostumado com o controle dela. De certa forma, o controle dela era uma muleta também, uma desculpa. Quando ela parou, não tinha mais desculpa. Só tinha eu e as minhas escolhas. E isso foi assustador e necessário. Às vezes, o amor mais difícil é o que solta. Esse é o passo 1. Admitir a impotência dos dois lados. Para o dependente, parar de fingir que tem controle sobre o uso. E para a família, parar de fingir que tem o controle sobre a recuperação do outro. Os dois processos, eles exigem coragem, exigem humildade, estar disposto a colocar no chão o peso de algo que você nunca deveria estar carregando sozinho. E na semana que vem, a gente vai para o passo 2, acreditar em algo maior. E eu já aviso, esse passo vai mexer diferente em cada um de vocês. Para quem está do lado do dependente nessa série, obrigado por estar aqui. Não é fácil ouvir o que eu falei hoje, mas é necessário. E para você que está do lado da família, da codependência, me conta aqui nos comentários o que foi mais difícil de ouvir hoje. O lado dele ou do meu lado? Ou os dois? Eu leio cada comentário. E se alguém da sua vida precisa ouvir essa perspectiva, por favor, compartilhe este vídeo, porque essa conversa que a gente está tendo aqui, ela não existe em lugar algum na internet e ela precisa ser espalhada para os 4 cantos deste mundo. E o próximo passo concreto aqui está na tela agora, que é uma aula gratuita que eu fiz, que é como lidar com um dependente compulsivo. E é por onde você começa se ainda você não sabe o que fazer com tudo isso. Nós veremos vocês na semana que vem.